Era um mundo de castelos e cavaleiros, e de tesouros enterrados. Mas não foi nenhum conto de fada. Foi um pesadelo que durou 1000 anos. Indo por baixo ou por cima, mas tomando o castelo. Na Europa, após a queda de Roma, você matava ou era morto. E o submundo era o segredo da sobrevivência. Você tinha que ir para baixo da terra para se proteger. Eu amo o meu emprego. Vamos explorar calabouços letais, onde homens eram deixados para apodrecer. Você entra aí e eu fecho. E aí já era. E pela primeira vez na televisão, decodificamos os segredos dos Templários. E por tudo isto, esses caras estavam arriscando suas vidas. Vamos desvendar as camadas do tempo em cidades ocultas. O Covil dos Bárbaros. Eu sou Don Wildman e estou bem no meio da Europa Ocidental, na cidade de Luxemburgo, cenário de 1000 anos de guerras selvagens. É claro que aquilo que você vê na superfície é tranquilo, muito limpo e ultra-civilizado. Mas embaixo dos meus pés existe todo um outro mundo. Um mundo onde a carnificina em massa, o feudalismo selvagem e as guerras santas ferozes dominavam na época. Onde as vidas das pessoas comuns estavam à mercê de senhores feudais assassinos com fome de poder. Hordas de tribos selvagens, como os visigodos e os hunos, saquearam a Europa e deixaram o poderoso Império Romano de joelhos. Isso virou todo um continente de cabeça para baixo. Era o fim de um império e o alvorecer da Cidade das Trevas. No ano 410 d.C., com a queda de Roma, o Império perdeu engenheiros e técnicos que construíam e faziam a manutenção de estradas, edificações e aquedutos. O mundo literalmente caiu em torno do povo europeu. Eu estou perto da cidade de Luxemburgo, na cidadela de Wolferande. Eu acho que é o último lugar onde se esperaria encontrar um grande feito da engenharia romana. Mas, de fato, escondido embaixo desta cidade, encontra-se um dos maiores sistemas subterrâneos de água de toda a Europa, o maior destilado dos Alpes. Eles se chamam Knats, e enterradas dentro deles estão as únicas pistas de um vilarejo romano perdido e das invasões bárbaras e brutais que o varreram do mapa. Desde que Júlio César conquistou os celtas em 53 a.C., colonos romanos abastados moravam no local que acabou se tornando Luxemburgo. Mas no final do século IV, um levante selvagem se espalhou pela Europa. Assentamentos inteiros foram varridos do mapa e, finalmente, a própria Roma foi saqueada e pilhada. Mas um resquício da glória romana sobreviveu aqui: os canais subterrâneos conhecidos como Knats. Vou me encontrar com o especialista Mark Till, que concordou em me levar até os Knats para que eu possa ver os restos do incrível sistema hídrico desse vilarejo romano perdido. Mark? Como vai, Dom? Bem-vindo ao Rasputin. Obrigado. Quer dizer então que é aqui que fica o Knat? Isso, esse é o local e, na verdade, podemos estar pisando sobre ele. No século IV d.C., esta paisagem era dominada por uma vila romana palaciana, cujo proprietário apreciava artes, engenharia e luxos, como água corrente. Mas com a queda do Império, 200 anos de vida civilizada foram varridos do mapa. Você trouxe uma grua para o meio da floresta. Bom, foi necessário. Esses Knats foram projetados para conter água, não pessoas. Então, para chegar lá, precisamos de engenharia do século XXI. Nossa! Isso aqui é buraco fundo, hein? Tem 25 metros. 25 metros. Então eu vou entrar naquele cesto e você vai me baixar. Bom, seria melhor se colocasse um capacete e trocasse de roupa, para não ficar todo sujo lá embaixo. Tem um macacão. Muito bom. Pega aí. Muito obrigado. Vai ser melhor para você. Essa coisa é enorme. Eu tava pensando, tudo bem, é só mais um buraco no chão, mas essa coisa é funda. Pode me descer? Vamos lá. Amei isso. Em algum momento eu vou passar da Luxemburgo moderna para a antiga Roma instantaneamente. Olha só isso.
Tá muito úmido aqui. Pronto? Para. Pode parar. Para! Nós estamos no meio de uma chuva torrencial. Pronto? Pronto? Pode descer, Mark. Abandonado e em desuso há quase 2.000 anos, estes quinates ainda estão coletando água. As últimas reformas feitas aqui embaixo datam de 370 d.C., o ano em que os romanos, lá na superfície, fugiram das hordas de bárbaros com desejo de matar. Tá muito bem conservado, hein? É, tá sim. É arenito maciço, pelo menos até aqui. E a que profundidade estamos aqui? Bom, nesse lugar a gente tá 25 metros abaixo da superfície, então isso equivale a 82 pés. Inacreditável, 25 metros embaixo da terra. E vai mais fundo ainda. Legal. O quinat, inventado pelos persas há 3.000 anos e trazido aqui pelos romanos, era um sistema de túneis inclinados de 550 metros de comprimento, acessível por uma série de túneis de acesso. Usando apenas a gravidade, ele transportava a água artesiana dos morros até a luxuosa vila romana lá embaixo, enchendo chafarizes e banheiras. Mas vândalos destruíram tudo. Eu tô sentindo água doce romana encharcando as minhas meias. Tá brincando, a gente vai passar por ali? É, a gente vai passar por ali. Tudo bem. Agora faz o que eu fizer, tá bom? Primeiro, passa as pernas, aí coloca as mãos pra trás assim, aí você começa a deslizar e desliza. E ele sumiu. É minha vez. Eu amo esse emprego. Apenas metade deste quinat foi explorado na era moderna. O restante não é visto por olhos humanos desde que operários romanos o escavaram 2.000 anos atrás. Legal. Isso tá aberto ao público? Não, é claro que não. Pouquíssimas pessoas já tiveram aqui. No meu caso, é só a terceira vez que eu tenho a chance de vir até aqui embaixo. Terceira vez na sua vida? É a terceira vez na minha Que vida. legal. Vamos lá. Olha aqui, debaixo dos meus pés. Estas pedras aqui são da era romana. Colocadas aqui para preservar o canal. Tá vendo? A água tá fluindo. O canal tá abaixo da gente, no lugar onde estamos nos esgueirando. O que eles fizeram foi construir o canal de modo a garantir que se qualquer coisa caísse do teto, se houvesse algum desabamento, não perturbaria o fluxo contínuo de água. Isto é engenharia romana de 2.000 anos. Estes quinates parecem mostrar que, embora as forças bárbaras estivessem se reunindo em suas fronteiras, pelo menos alguns romanos estavam vivendo no luxo. Mas em 410 d.C., os visigodos haviam conquistado a cidade de Roma e todo o continente europeu mergulhou no caos. E maravilhas da engenharia como estes quinates foram abandonados e esquecidos. Imagina só, não sobrou ninguém para construir ou reparar as estradas, ninguém para trazer a água até aqui ou fornecer um exército para defender as terras. Em vez disso, não havia ninguém no poder. Acabou virando um vale-tudo. Em outras palavras, caos total. E a Europa permaneceu assim nos 1000 anos seguintes. No século XIV, cerca de 900 anos após a queda de Roma, a Europa mergulhou no caos com o feudalismo brutal e os conflitos internos e as grandes epidemias. A peste estava devastando a Europa, atingindo milhões. E enquanto o mundo caía aos pedaços, uma sociedade secreta tentava recompô-lo do único lugar que era possível, do subterrâneo. Para sobreviver ao horror sangrento em que a Europa mergulhou após a queda de Roma, era necessária a proteção de fortes, castelos e muralhas. Ou seja, de pedras. Então a cantaria se tornou uma indústria poderosa e essencial. Maastricht, uma cidade pequena construída sobre uma mina de calcário, tornou-se o centro de um grande comércio medieval, fornecendo pedras para a verdadeira superpotência do século XIII, a Igreja. Já que era a única força unificadora da Europa, a Igreja tinha o poder de acusar qualquer um de heresia e condená-lo à morte e à danação. Mas em 1314, até os cavaleiros templários, os ricos e poderosos guerreiros sagrados, foram massacrados, quando seus rituais secretos e grande fortuna ameaçavam solapar a autoridade do Papa.
Mas para poder construir as suas imensas catedrais, a poderosa igreja dependia de um pequeno e misterioso grupo de pedreiros, que pode ter preservado os segredos dos cavaleiros no subterrâneo. Eu tô indo até um covil subterrâneo enorme que pode conter pistas para os ritos de iniciação secretos dos pedreiros medievais. Eu vou me encontrar com um cara chamado Jacó Silvertan. Ele é um dos maiores especialistas nas centenas de pedreiras que existem nesta área. E ele vai me levar para a maior delas, a pedreira de São Petersburgo. Jacó, como vai? Como é um vai? prazer conhecê-lo. Você quer entrar nas cavernas? É claro que eu quero. Se você emendasse as passagens do sistema original umas das outras, daria cerca de 300 quilômetros. Puxa. Então, é uma das maiores. Na era medieval, foi um dos maiores empreendimentos humanos do mundo ocidental. A entrada da caverna fica ali. Isso, fica na floresta. É a pedreira de Casterte. Dá pra sentir a mudança no ar já aqui. Não façam isso em casa. Olha só isso. Não é permitido entrar neste lugar, mas vamos tentar por aquele buraco ali. Este covil contém pistas preservadas há 700 anos que podem ligar os pedreiros aos templários. Cuidado com a cabeça. E demais. Isso é enorme. E esse é só o início. No século XIII, poucos homens sabiam produzir as pedras de cantaria de calcário, vitais para a construção de castelos e catedrais. As minas que esses pedreiros escavavam também se tornavam seus quartéis generais secretos. Mas as autoridades suspeitavam que algo mais sinistro do que a extração de pedras estava acontecendo aqui, no subterrâneo. Veja, olha ali em cima. Aquele é o primeiro nível de extração. Ah, tá. Na era medieval, quando abriam uma pedreira, eles começavam com uma passagem de cerca de 2 metros de altura, suficiente para um homem ficar de pé. Usando picaretas, os pedreiros escavavam um canal estreito na rocha, de cerca de 2 metros de altura, alto o bastante para um homem. A partir desse canal, eles usavam serras para cortar blocos grandes e uniformes e iam avançando para baixo. Após anos de escavação, a pedreira original tinha mais de 300 quilômetros. Sabemos que os egípcios usavam as mesmas técnicas para extrair rochas quando construíram as pirâmides. E depois dos egípcios, essa foi a primeira vez na história que edificações foram erigidas com pedras extraídas dessa maneira. E por que isso? Quer dizer que as pessoas perderam esse conhecimento? Isso, depois especialmente depois que os romanos foram embora. Então eram técnicas muito sofisticadas. É. E onde eles as aprenderam? Bem, suspeitamos que foram trazidas para cá pelas cruzadas e achamos que foram trazidas especialmente pelos famosos templários, os cavaleiros templários que construíram uma quantidade enorme de castelos. Será que estas cavernas abrigam o legado perdido dos cavaleiros templários? Sabemos que os cavaleiros voltaram das cruzadas no século XII com conhecimentos valiosos, adquiridos de estudiosos e engenheiros muçulmanos, em uma época em que a sua própria igreja, altamente repressora, via a ciência como uma heresia. Na época em que muitas dessas pedreiras foram escavadas, os templários já haviam sido arrebanhados e massacrados. Mas os valiosos segredos de seu ofício, como técnicas de extração e ritos e rituais proibidos, podem ter sobrevivido, passados discretamente de uma geração para outra. Aqui, 9 metros abaixo de uma cidade moderna, encontramos prováveis evidências de que os pedreiros de Maastricht eram descendentes dos templários. O fato é que encontramos símbolos aqui usados pelos cavaleiros templários. Este é o templo dos cavaleiros templários. É, mas não sabemos ao certo. Eu realmente gostaria de acreditar nisso. A gente tem mais luz? Já que os templários eram tão reservados, as suas tradições estão entre os grandes mistérios do mundo antigo. Seria legal iluminar mais aqui. Mas uma descoberta extraordinária da nossa equipe revelou evidências adicionais de atividades dos templários, que ficaram no escuro por séculos. É bem ali. Estão vendo aquilo? Ah, nossa. Isso é doido. Estamos iluminando aqui embaixo para gravar imagens para a série. É. E
Isso é muito legal, porque o Jacó está vendo coisas aqui embaixo que ele nunca viu antes, porque ele normalmente só vem aqui com um lampião a gás. E ele está encontrando... Ele encontrou algumas marcas novas. O que encontrou? Encontrei todo tipo de coisa. Estamos vendo inscrições que não conseguimos ver porque normalmente não temos luz suficiente. Tipo o quê? Podemos ver marcas topográficas e podemos ver pentagramas, que são símbolos místicos que os pedreiros faziam para dar sorte. Na superfície, as autoridades suspeitavam que esses homens reservados, vivendo e trabalhando no domínio do demônio, estavam aprontando aqui. Mas já que precisavam muito de pedras, eles não interferiam. Em vez disso, monges locais invadiram o santuário deles e deixaram as suas próprias marcas, avisos contra o que eles achavam que acontecia aqui. Tem mais um aqui. Sodomia. Onde? Aqui, e muito bem sim. feito. Aquilo ali seria mesmo sodomia? Aquilo é sodomia. E também é bestialidade. Obviamente sim. É, aquilo não é bom. É coisa ruim. Muito ruim. Havia alguém lá na superfície que queria avisar as pessoas no subterrâneo. Atente à sua moralidade libertina. Os pedreiros também deixaram as suas próprias mensagens, autorretratos que ficaram intocados por 500 anos. Então esse era o aspecto dos pedreiros por volta do século XIV. E era isso que se pensava deles. É um bobo da corte. Ele mesmo. E o bobo da corte, na era medieval, era o único que podia dizer ao rei que ele era bobo. Entendi. Desconfiados das autoridades da superfície, os pedreiros podem muito bem ter criado toda uma sociedade paralela aqui embaixo, incluindo a heresia medieval derradeira. Formar a sua própria seita religiosa e construir a sua própria igreja. E as evidências estão à nossa volta, em uma câmara gigante, em forma de cruz. Acho que a melhor comparação que se pode fazer é com os maçons. É, entendi. Os maçons basearam a sua ordem nos conhecimentos dos cavaleiros templários. E existem ritos a ser cumpridos enquanto você avança como... É um modo de vida. Você começa como aprendiz e então você se torna um especialista. Isso, então você pode imaginar que nesse salão em forma de cruz, essas pessoas se reuniam para receber um novo membro em seu grupo. Se os pedreiros faziam seus cultos aqui, sem a bênção da igreja, corriam o mesmo risco que seus antepassados, os cavaleiros templários. Pense nas implicações disso. Bom, eu tô dentro, e isso não é nenhuma coincidência, de uma cruz, certo? Uma cruz enorme, e esta é a parte mais longa, e esta é a cruzeta. Não existe nenhum outro lugar em toda a pedreira que seja assim, então eles ficavam aqui por opção. Portanto, este seria o altar, certo? Então, esta praticamente é uma catedral subterrânea. E olha ali para cima. Todos aqueles símbolos intrincados ali em cima devem ter sido parte de alguma cerimônia secreta, de um ritual, talvez um rito de passagem, uma iniciação a um culto, talvez. Imagine como seria perigoso fazer isso aqui no escuro. Seria uma violação patente dos poderes na superfície. Tudo isto era uma heresia. E estes caras arriscavam a vida por isto. A Europa sofreu com séculos de guerras tribais selvagens. Cada castelo, clã e reino lutava por cada centímetro de terra. No final do século XI, uma causa conseguiu unificar a Europa pela primeira vez, as Cruzadas. No ano de 1095, o Papa chamou às armas todos os cristãos da Europa para ir a Jerusalém recapturar as terras santas dos chamados infiéis, os muçulmanos. Milhões responderiam ao chamado, fazendo incontáveis vítimas ao longo do caminho. Mas as cruzadas deixaram um outro legado. Elas criaram as sociedades secretas mais infames do mundo, os Cavaleiros Templários e o Priorado de Sião. E pistas para suas origens misteriosas estão enterradas aqui, no subterrâneo. Durante 200 anos, os Cavaleiros Templários, um abastado grupo paramilitar cristão, formaram uma das organizações mais poderosas em uma época turbulenta. A sua fundação remonta a um castelo em uma cidade minúscula da Bélgica, Bouillon, e seu dono, chamado Godfrey, foi o primeiro regente cristão de Jerusalém. Eu vou me encontrar com um homem chamado Rudshot. Ele vai me levar até um túnel embaixo daquela edificação ali no morro. O castelo de Bouillon, o coração europeu da Primeira Cruzada e o local onde os próprios templários teriam trabalhado. Belo local esse de vocês. É um lugar estratégico, né?
Este castelo data do século X, quando a igreja era a única constante no caos que dominava a Europa. Os senhores feudais batalhavam incansavelmente por seus pequenos lotes de terra. Finalmente, em 1095, surgiu uma frente unida que tomou a forma de uma guerra santa. As cruzadas lançaram invasores cristãos contra exércitos muçulmanos do outro lado do mundo. Mas elas começaram aqui, no castelo de Bouillon. O castelo de Bouillon foi construído sobre um morro e protegido de ambos os lados por um rio. E como o prédio do Pentágono, ele possuía uma camada tripla de muralhas defensivas, ligadas por uma ponte levadiça. A terceira e última linha de defesa era um fosso seco, de cerca de 90 metros de profundidade, onde eram colocadas armadilhas. Em caso de emergência, a ponte levadiça era erguida e o fosso rapidamente era enchido de água. Sem essas salvaguardas de última geração, com toda essa turbulência, Godfrey jamais teria sobrevivido tempo suficiente para marchar na Terra Sagrada. O lugar onde estamos agora, na Idade Média, teria sido uma ponte levadiça. Isso mesmo, até dá pra ver o buraco. É. Entendi. E será que tinha água lá embaixo? Rudy e eu testamos as defesas medievais deste castelo, que de tão seguro, supostamente abrigou alguns dos maiores tesouros da história. Relíquias sagradas trazidas pelas cruzadas, incluindo a Arca da Aliança. 2, 3, vai! Posso descer? Pode. Ah, isso é muito legal. Então, este lugar aqui estaria cheio de água. Todo este espaço estaria tomado. Exato. O fosso normalmente estava seco, mas qualquer inimigo tolo o bastante para descer aqui com armaduras pesadas teria uma péssima surpresa. Quase 8 metros acima, um canal seria aberto e a água escoaria para cá. Incapazes de se mover rapidamente vestindo 25 quilos de cota de malha, os invasores teriam uma morte horrível por afogamento. Ao abrir aquele portão, a água sairia por aqui e aí teriam mais uma linha de defesa para proteger este castelo. Depois de passarmos o fosso, fomos nos aprofundando no castelo, ao longo de um corredor sinuoso até o nível mais baixo da estrutura. Vamos entrar aqui, cuidado com a cabeça. Ah, isso é demais. É. Então estamos no subterrâneo, bem baixo do Castelo Bouillon. É. Godfrey, o dono desta fortaleza surpreendente, tinha um superior, o Papa. Em 1095, quando o Santo Padre convocou todos os cristãos às armas e para se dirigir a Jerusalém, Godfrey foi um dos primeiros a responder. Ele reuniu um exército particular de 40 mil homens, uma empreitada bem cara. Mas como é que ele foi capaz de bancar uma cruzada financeiramente? Financeiramente foi muito fácil, ele vendeu seu castelo. Ele vendeu este castelo. Este mesmo castelo. E assim obteve dinheiro para sair... Ele obteve dinheiro para conseguir mais soldados e equipamentos para eles. Godfrey não teve problemas para encontrar recrutas dispostos. Na Europa, o ano de 1095 foi brutal. Doenças, fome e violência eram constantes. A promessa do perdão dos pecados e a rica pilhagem que os esperava na Terra Santa incentivou os 600 mil cristãos a se armar e massacrar os supostos infiéis. Então a igreja oferecia o prêmio derradeiro. Se forem nessa cruzada, irão para o paraíso, não importa quantos pecados cometam. Exato. Quando o Duque Godfrey de Bouillon partiu para a Terra Santa, foi com a reputação de um líder piedoso e honrado. Mas ele também era um homem de sua época, e o século XI era uma época selvagem. Agora nós estamos chegando à parte onde existem prisões. Este é um lugar ruim, dá para sentir. Bouillon, como a maioria dos castelos da época, era uma fortaleza, um lar e uma prisão. Sob o domínio romano, havia a ordem da lei. Mas após a queda do Império, todo governante insignificante tinha o poder de vida e morte sobre os seus vassalos. Rudd me levou a um cômodo onde Godfrey, o fiel defensor do Papa, rotineiramente torturava e matava tanto criminosos como seus rivais.
Então estamos numa cela de prisão. Mas o que é isto? Esta cela aqui é muito especial, porque é uma câmara bem pequena. Aham. E tem apenas uma entrada, que é esta aqui. É por isso que chamamos isto de oubliette. Oubliette? Qual é a tradução disso? Para ser esquecido. Que barra, hein? Você entra e eu fecho. E pronto, já era. Você já Tá legal, lá vou eu. Os prisioneiros deixados na oubliette nunca mais saíam. Morriam lentamente de sede e fome. Assim era a justiça do século XI. Isso é muito sinistro. É uma coisa horripilante pensar em prisioneiros sendo trazidos até aqui no escuro. E pensar que o homem encarregado deste castelo estava fora, lutando uma guerra em nome de Deus, uma cruzada para reclamar a terra prometida. E em casa, em seu porão, alguém sendo torturado até a morte. Em 1091, o Duque Godfrey conquistou Jerusalém. Contudo, um ano depois, ele foi vítima fatal da peste na Terra Santa e nunca voltou para reclamar o seu castelo. Mas alguns acreditam que antes de morrer, ele fundou uma ordem de cavaleiros dedicados a proteger os cristãos na Terra Santa, os Cavaleiros Templários. Nos 100 anos seguintes, os Cavaleiros Templários enriqueceram com os tesouros do Oriente. E quando eles voltaram para casa, para estas terras, podem ter trazido alguns dos mais valiosos para cá. Dizem os boatos que os Templários removeram, resgataram as relíquias cristãs da Terra Santa e as trouxeram para a Europa. É um boato consistente. Acho que se pode dizer que provavelmente trouxeram. Podem estar bem aqui neste castelo. Bem, pode até ser, eu não sei. Pode ser apenas uma lenda, mas alguns acreditam que os Cavaleiros Templários esconderam a Arca da Aliança e o Santo Graal aqui, no castelo que financiou as cruzadas. É incrível pensar na importância desse homem, Godfrey de Bouillon. Ele foi escolhido para liderar a primeira cruzada que retomou a Terra Prometida e conquistou Jerusalém. Ele sancionou esse grupo chamado de Cavaleiros Pobres de Cristo, que se tornaram os Cavaleiros Templários. Então tudo gira em torno desse homem, Godfrey de Bouillon. E tudo gira em torno deste castelo. O exército da Roma Antiga era uma máquina imensa, bem azeitada, que dominava e protegia quase toda a Europa. Então, com a queda de Roma, a Europa, que antes era um império único e unificado, se resumia a milhares de pequenas cidades em guerra. E havia ameaças por todo lado. Guerreiros vikings ao norte, o vilarejo ao lado podia ser o seu pior inimigo. Então, as pessoas que moravam aqui tiveram de revolucionar a maneira de se defender. E qual foi a opção? O castelo. E guerreiros profissionais chamados cavaleiros. Um bando de cavaleiros que travou batalhas dentro deste castelo lutava como guerrilheiros, lançando ataques surpresa, rápidos e devastadores. E então desaparecendo no subterrâneo. No século XIII, se você era camponês, a sua vida dependia do seu senhor local, de seu castelo e de sua sagacidade. O castelo Valkenberg, no meio de um desfiladeiro entre a Alemanha e os Países Baixos, abrigava o mais moderno em termos bélicos medievais. Um dos poucos que conhecem os segredos dos lendários cavaleiros fantasmas de Valkenberg é o meu guia, Jacques Silvertan. Para onde você está me levando, hein? Bom, eu estou levando para as passagens subterrâneas do castelo de Valkenberg. Sei. É. E as passagens ficam bem escondidas. A melhor maneira de entrar no sistema de túneis dos Cavaleiros Fantasmas são os pontos de saída, escondidos na floresta, a cerca de 200 metros do castelo. Estas ruínas geralmente estão fechadas ao público, mas obtivemos permissão especial para entrar. Nossa, olha isso. É bem escuro aqui dentro. Você tem a chave? Tenho. Tá bom. Tô pronto para entrar lá.
Bem-vindo ao domínio dos Cavaleiros Fantasmas. Nós vamos até o lugar onde a pedreira medieval se encontra com as passagens que vêm do castelo. Entendi. Aqui tem uma, veja. Nossa, mas isso é demais. Não fosse esta pedreira de calcário, estas passagens ainda poderiam ser secretas, escavadas 200 anos após a época dos Cavaleiros Fantasmas. A escavação expôs os túneis e fez alguns deles desabar. Por volta de 1300, estas câmaras não estavam aqui. Havia apenas um labirinto de túneis do castelo até a floresta. E por trás das linhas inimigas estavam os senhores da guerra e seus homens tentando penetrar as defesas ou apenas esperando que suas provisões acabassem. Usando os túneis para lançar ataques surpresa, aparentemente do nada, e então desaparecendo, os homens de Valkenberg pareciam ter poderes sobrenaturais. E isso rendeu a eles o nome de Cavaleiros Fantasmas. Espera, então essa aqui é a passagem dos Cavaleiros? É, exato. E antigamente ela era contínua? Exato, isso desmoronou. No século XIII, os guerreiros que se esgueiravam por esta passagem estavam bem longe da imagem romântica de cavaleiros de armadura brilhante. Eles faziam parte de um exército particular, custeado por poderosos senhores da guerra. Eles atacavam os vizinhos para conseguir dinheiro, provisões e armas, e então se recolhiam ao castelo. Então aqui embaixo estamos no século XV. No século XV, E como eu vou chegar lá em cima ao século XIII? Eu posso tentar encontrar uma escada. Você tem uma aqui embaixo? Até agora tudo bem. Esta é a parte ruim. Pronto, é aqui que eu morro. Então, se alguém quiser me dizer alguma coisa antes de eu partir... Na verdade, você é o primeiro a ir aí em cima. Nossa, isso é demais. Quase dá pra ver lá atrás, mas faz uma curva. Então isto estaria ligado a este buraco aqui. É, E se não fosse por esse desmoronamento, alguém poderia passar por este túnel sobre a minha cabeça. É, exato, isso. Mas onde nós estamos em relação ao castelo? Ah, o castelo fica pra lá. Eu tenho que dar um jeito de olhar lá atrás. Tá bom. Já que o túnel era perigoso demais para explorar, peguei o meu kit SWAT para dar uma olhada mais de perto. Tá legal? Vamos trabalhar. Você nunca esteve lá em cima, né? Não, nunca mesmo. Então vamos lá. Com esta coisa aqui a gente pode ver o que tem depois daquela curva ali em cima. E tentar ter uma ideia do que os Cavaleiros Fantasmas faziam lá em cima. Isso é incrível. Eles escavaram tudo isso aqui. E desce pra cá. Desce em todas as direções. Esta pode ser a primeira vez que alguém entra neste túnel desde que os Cavaleiros Fantasmas se esgueiraram por aqui, armados até os dentes, há mais de 800 anos. Este é o túnel escavado pelos Cavaleiros Fantasmas. Isso foi no século XIII, para atacar esses soldados por trás das linhas inimigas. Imagine que você está no meio de um cerco medieval. No meio de uma guerra. Eu sou o cavaleiro, mas agora eu tenho como atacá-lo com um ataque surpresa. Eu tenho os meios para atacar sem que saibam de onde estamos vindo. Como isso teria sido incrível no século XII. Eu seria uma lenda. Enquanto avançávamos na direção do castelo, o covil para onde os Cavaleiros Fantasmas se retiravam depois de atacar seus vizinhos hostis, descobrimos outros túneis intocados pelas pedreiras. E, incrivelmente, ainda intactos após 800 anos. O castelo também tinha outras defesas, tecnologia de ponta para a era medieval, como granadas cheias de óleo em chamas. Seus rivais revidavam com catapultas, lançando todo tipo de coisa, desde pedras a animais mortos, que podiam envenenar o suprimento de água do castelo. E quando tudo mais falhava, os inimigos de Valkenberg traziam seus próprios escavadores e rapidamente criavam túneis na esperança de tomar o castelo por baixo. Então ainda estamos num túnel aqui? Ainda estamos em um túnel. A diferença é que esse túnel foi feito pelo inimigo. E dá pra ver que isto é uma contramina. Porque você pode ver que aqui, por exemplo, eles trabalhavam muito rápido. Não foi feito para ser espaçoso. Esse jogo subterrâneo de gato e rato prosseguiu por décadas. Mas o castelo só caiu quando os Cavaleiros Fantasmas perderam o seu líder em batalha no início do século XIV. Este é um túnel sem saída. E aqui
Outro sem saída. Então esses caras estavam sondando e tentando escavar embaixo do castelo. Cada inimigo estava cercando o reino um do outro. Indo por baixo ou por cima, mas tomando o castelo. O ano de 1492 foi um marco. Já fazia mais de 1000 anos da queda do Império Romano. E a Europa estava no alvorecer de uma nova era, a Renascença. E com a nova era veio o novo império. Menos de 100 anos depois que Colombo encontrou o Novo Mundo, a Espanha, que antes era um punhado de reinos europeus, passou a ser um império global. E assim como Roma, a Espanha foi vítima de seu próprio sucesso. Era grande demais para o seu próprio bem. E enquanto lutava para manter o seu império em pé a quase 10.000 quilômetros de distância nas Américas, aqui em Luxemburgo, o Império Espanhol travou algumas de suas últimas batalhas na condição de potência mundial. No intervalo de 1000 anos, a Europa, que não passava de pequenos bandos de inimigos em guerra, se transformou em impérios grandiosos, lutando uns contra os outros, defendendo seu terreno com fortalezas super seguras e confrontando uma arma nova e devastadora, a pólvora. Uma das mais poderosas dessas cidadelas urbanas e uma possessão espanhola crucial era a cidade de Luxemburgo. Eu me encontrei com André Bruns, especialista em fortalezas, no parque público que um dia foi parte das defesas impenetráveis da cidade, que evoluíram por mais de 900 anos. Então tudo isso é uma fortaleza. Eu tô vendo um castelo do século X ali. Nós estamos sobre uma estrutura construída em 1673 que se chama Fort Bourlemont. André estava me levando até uma área fechada ao público, os túneis de defesa secretos do século XVII que correm sob a cidade atual. Vamos descer? Mais um cadeado. Que demais. Olha só isso, é muito legal. É um espaço imenso. Então, na verdade, estamos dentro das paredes. Este é um projeto clássico de forte. Eles construíam túneis dentro das paredes para que os soldados pudessem se deslocar por eles. É isso aí. Mais de 300 anos atrás, a violência da época exigia um sistema de defesa sério, que reunissem fortificações urbanas datando até a Idade Média. E cercando a muralha externa, havia 7 fortalezas menores separadas, como esta. Uma torre central, cercada por uma muralha externa com túneis ou galerias dentro dela. Essa configuração foi criada para resistir não às flechas e catapultas, mas a canhões. No topo de cada torre havia uma plataforma de artilharia para que os defensores pudessem devolver o fogo. Nossa, que lugar fantástico, hein? Esta é a parte mais interna, é o núcleo do forte. Nós estamos na chamada torre, e significa que é um lugar central e também um lugar que pode servir como último bastião quando tudo mais estivesse perdido. Este é o último bastião. É. O Forte Bourlemont foi o resultado da revolução da tecnologia militar após 1000 anos de brigas sangrentas constantes na Europa. A defesa derradeira contra os avanços mais recentes nos armamentos. Quando eu penso em guerras em castelos, nas guerras medievais, eu penso nos fossos, nas pontes levadiças, nas torres e tudo mais. Mas isso aqui é muito diferente, não é? Isso é diferente, sim. Ainda existem alguns desses elementos, mas a diferença foi o advento da pólvora. A pólvora foi trazida à Europa do Oriente Longínquo por volta de 1200 e acreditava-se que era magia negra. No século XVII, quando esta fortaleza foi construída, ela mudou as regras de combate. Então, o projeto destes túneis, deste forte onde estamos, realmente reflete o advento da pólvora, a nova forma de guerrear. Você tinha que ir ao subterrâneo para poder se proteger. Em 1684, estas fortificações subterrâneas foram colocadas à prova quando os franceses enviaram um exército de 30.000 soldados até aqui para tentar capturar a cidade.
Essa coisa não termina nunca. Enfrentando 79 canhões de artilharia pesada, os soldados espanhóis lotados aqui revidaram daqui de baixo usando um labirinto subterrâneo imenso. Estes túneis estreitos foram escavados além da muralha protetora e, partindo da fortaleza, os espanhóis faziam rastilhos de pólvora até os canhões inimigos. Eles se esgueiravam por túneis como estes no calor da batalha, carregando a substância mais destrutiva da história da humanidade e a acendeu sob as armas francesas. Então a ideia era que, no final destas câmaras, nestes túneis que escavavam, eles colocariam explosivos debaixo do seu alvo, as baterias de armas. É isso. E se a destruição das armas inimigas falhasse e as muralhas da fortaleza fossem penetradas, os soldados espanhóis aqui estavam preparados para um último bastião suicida, usando um mecanismo de autodestruição. Nós estamos na câmara da mina, embaixo das muralhas da torre. Então, se você a explodisse, a torre desabaria. Estas câmaras conteriam 500 quilos de pólvora, com estopins longos. Se o inimigo chegasse à torre, os estopins eram acendidos. E se esta câmara explodisse, a estrutura toda desabaria, matando todos dentro dela, tanto os defensores como os invasores, pela glória do Império Espanhol. A intenção deste local, isto foi projetado como um mecanismo de autodestruição para o forte, a última linha de defesa, o álamo, por assim dizer. Apesar de todas as defesas de primeira que tinham aqui e nas fortalezas no mundo todo, o Império Espanhol caiu e o ciclo de destruição na Europa continuou. A reconstrução da civilização neste continente negro foi brutal, violenta e dolorosamente lenta, e levou mais de 1000 anos. Na Europa, após a queda de Roma, hordas de bárbaros cederam lugar para os templários, os cavaleiros ladrões, e finalmente para novos impérios munidos de armas de destruição em massa. Mas a sede de poder da humanidade nunca muda, e o barbarismo sempre está à espreita nos subterrâneos.